E aí, pessoal, e vazou, exatamente, vazou por Douglas Costa tudo que a gente falava. Nós vamos falar sobre isso, o que esperar a partir deste momento em que vazam as informações e também, claro, o que disse e o que pensa o presidente Romildo também sobre outras questões. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca essa oportunidade. Está aqui no link da descrição desse vídeo, entenda um pouco mais. Só entrar ali e dar uma conferida. Gente, vazou. Rede social explodiu ali por volta de 1h30, um pouquinho antes, um vídeo com o Douglas Costa conversando ali com alguém, falando com a camisa do Grêmio, a nova camisa do Grêmio, conversando, falou de Jeromel, enfim, algumas coisas que determinaram o seu retorno, confirmando o que todos já sabiam, que ele está acertado e que tudo não passa de uma questão de burocracia, de um tempo de burocracia. E praticamente nesse mesmo momento, o presidente Romildo concediu uma entrevista para a Rádio Grenal, né? E aí a gente anotou algumas situações aqui importantes que dizem respeito ao Douglas Costa, mas também dizem respeito a outras questões que, olha, eu acho interessante que a gente avalie aqui, porque ainda, tecnicamente, o anúncio não foi feito. O jogador ainda não é do Grêmio, a gente sabe que tudo se encaminhou, mas a gente precisa até domingo, 23h59, essa definição. Então, em cima disso, muitas informações vindas do presidente Romildo que a gente junta ao que aconteceu hoje à tarde, a partir do vazamento deste vídeo. Vamos lá? Vamos falar sobre isso então. O presidente Romildo, na Rádio Grenal, falou sobre muitos pontos. Eu vou começar com o ponto que diz respeito ao vazamento, não ao vazamento direto, porque ele não sabia, mas em relação ao trâmite da documentação. Diz o seguinte o presidente Romildo Bolzan Júnior: documentação está tramitando, ainda há burocracias a serem cumpridas, mas ele está muito esperançoso que dentro do prazo, ou seja, domingo, 23h59, o Grêmio vai conseguir toda a documentação para ter Douglas Costa agora. E em cima disso é muito legal que a gente avalie o que a gente sempre falou em todos os nossos momentos, dessa relação, dessa força de relação que existe do Douglas com o Grêmio, do Douglas com a diretoria, do Douglas com os jogadores e a força que isso representa. Sobre o jogo de ontem, o presidente falou que gostou da vitória, que remeteu a uma avaliação muito positiva do plantel, acha que tem boas peças de reposição no grupo e que, segundo ele, faltam poucas peças para organizar um elenco muito competitivo para o restante da temporada. Eu acho muito legal que a gente já fale sobre isso. O Grêmio segue procurando jogadores, mas claramente está muito satisfeito com o que está acontecendo, dessa leva que a gente tanto pediu, que a gente tanto falou, que a gente tanto sugeriu para que fizesse parte do grupo, essa leva de meninos das categorias de base, dessa força vinda da transição, do ótimo trabalho que a transição do Grêmio desenvolveu. Sobre o favoritismo no Grenal, o presidente foi o presidente, como tem que ser, né? Diz que chance de título é meio a meio e não quis abraçar nenhum tipo de favoritismo do Grêmio, pelo contrário, abriu mão disso e acho que fez muito bem. O Grêmio precisa tratar com muito respeito este jogo e a gente sabe, e a discussão sobre isso. Sobre o Thiago Nunes, quando perguntado, ele disse que possui um contato direto com o treinador, troca de ideias com a comissão é permanente, com a diretoria, diz que é um diálogo muito aberto e muito bom e que está todo mundo muito satisfeito com o que está acontecendo até o momento. É uma situação importante da gente colocar, porque de fato isso envolve muitas situações. Falou uma coisa interessante que ele falou do Matheus Sarará, do volante, né, que é o que tá encantando a todos na transição, que é o jogador de maior semelhança com o Thiago Santos e essa dificuldade que o Grêmio tem de ter um jogador só no grupo principal. Ele chamou de grande jogador,
Diz que agora está na transição, está jogando já, está muito bem nos 2 amistosos, foi um dos melhores jogadores e ele espera e tem um grande futuro, imagina um grande futuro para esse atleta. Sobre Ferreira, ele negou qualquer tipo de negociação nesse momento. Ele disse, desconheço qualquer situação de contato ou proposta ao Grêmio, ou seja, não existe nenhum negócio envolvendo Ferreira para fora. Confirmou que vai ter reunião, né, na próxima semana para avaliar o contrato, ou seja, o Grêmio vai propor um aumento para o Ferreira. Isso ele não disse, ele não falou nessa linha, mas é evidente que isso vai acontecer. Mas disse que não chegou nada para o Grêmio, então o Grêmio vai tentar renovar para aumentar esse prazo, que é mais ou menos o que a gente tinha encaminhado, aquela linha de raciocínio que a gente tinha encaminhado. Quando fez questão de dizer que quando o Grêmio renovou não tinha plano B, ou o Grêmio cumpria o que estava sendo pedido pelo empresário ou não conseguiria fazer, também a gente já comentou muito sobre essa situação, mas ele fez questão de dizer que ele sempre acreditou no futebol do Ferreira, o que eu acho interessante falar. E aí a gente entra na questão dos negócios, porque ele também falou no negócio financeiro do Douglas Costa e disse que ele está totalmente dentro da realidade financeira do Grêmio, não saiu, como muita gente diz, está pagando muito mais, diz que não, e salientou o esforço do Douglas no sentido de baixar o seu valor, o que é sempre interessante da gente avaliar. Falou dessas questões envolvendo o contrato lá com a Juventus, que ele vem por empréstimo, mas depois com a previsão já de um contrato de 2 anos e meio, que é muito legal da gente avaliar, porque essa para mim é a grande notícia, né? A grande notícia é o contrato de 2 anos e meio, ou seja, um jogador que vem para fazer história aqui, num tempo de contrato muito bom para todas as partes, e é muito legal. E ele finalizou falando sobre a possibilidade da candidatura, ele que apareceu como um dos principais nomes à candidatura do governo, segundo as pesquisas, a pesquisa que a Band encomendou, e a Band mostra, e aquela pesquisa que a Band encomendou mostra o presidente como 2º colocado, né? E isso, de certa maneira, impactou a todos, porque, é um nome forte para o governo, e ele negou qualquer possibilidade de ser candidato, e disse que enquanto estiver nessa situação com o Grêmio, ou seja, até o final do ano que vem, não fala em candidatura e não é candidato, vai cumprir a sua história no Grêmio, o que, convenhamos, faz parte até do que ele definiu, né? De como ele definiu, ele que disse que não seria candidato e ele foi eleito até o final do ano que vem. Então eu acho que a candidatura para o governo, por mais que a gente possa valorizar a pesquisa, e acho que isso deve ser muito legal internamente, a gente tem que colocar que essa é uma situação nova, mas que o presidente continua com a situação anterior, não fala em nenhuma candidatura enquanto for presidente do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.